Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Convido os irmãos a abrir a Bíblia, irmãos. Quero compartilhar com os irmãos o texto bíblico que está no Evangelho de João. Um texto bem conhecido, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Nicodemos visita Jesus à noite. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Respondeu e disse-lhe, Jesus, respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, que estamos, Jesus, diante da Tua palavra, Senhor, neste momento, que é tão poderosa, Senhor. Fala comigo neste momento, fala conosco, com a Tua igreja, Deus, vai de encontro com a necessidade da nossa alma, do nosso espírito, do nosso corpo, ó Deus, a nossa família. A cada um de nós, ó Deus, seja alcançado neste momento pela Tua poderosa palavra, Senhor. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões. Aquilo que nos afasta de Ti, meu Deus, repreende neste momento. Purifica, Deus, a nossa vida com o Teu sangue e nos torna apresentável diante de Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém, irmãos? Nós vamos estar meditando esta noite acerca dessa palavra, irmãos. Esse relato aqui, a qual o apóstolo João, ele fala sobre Jesus, um determinado dia, aqui neste momento, à noite, esse momento a qual ocorre esse diálogo, essa conversa de Jesus com este homem chamado Nicodemos. Seu ministério terreno, Jesus conversou com várias pessoas, muitas das vezes com os seus discípulos, com os apóstolos em vários momentos, e multidões também ouviram seus sermões, mas muitas das vezes Jesus conversou com pessoas em particular, com mulheres adúlteras, pessoas que praticavam o pecado, assim diante da sociedade, a qual o povo, utilizando a lei, queria até que essas pessoas fossem mortas. Também conversou com mestres, doutores, pessoas leigas que não tinham conhecimento nenhum. E neste momento aqui, irmãos, Jesus está conversando com o mestre Nicodemos, Aqui nós vemos que o escritor, João, aqui nessa tradução, ao meio da Revista Corrigida, diz assim que um príncipe dos judeus. Em outras traduções vai dizer que ele era um mestre entre os judeus. Nicodemos, irmãos, fazia parte de um sinédrio, que era um grupo, seria uma elite, um grupo religioso e político no meio do povo judeu. Esse grupo, irmãos, esse sinédrio era composto por pessoas de grande influência no meio judeu. Eram pessoas renomadas, pessoas de bens aquisitivos que tinham grande conhecimento da lei, ou seja, e das tradições judaicas. A lei passada por Moisés e as tradições que, com o passar do tempo,
os seus antepassados foram passando de geração em geração, e assim eles observavam muito as leis e principalmente as tradições, né? E Nicodemos, ele era um mestre, né? Um professor, ele era aquele que ensinava a lei, né? Ou seja, ele que transmitia esse conhecimento aos judeus, a todos aqueles que iam aprender da lei do Senhor. E existia um lugar específico ao qual eles se reuniam, que existe até hoje, que é chamado de sinagoga, né? A sinagoga era o templo e o lugar onde os judeus se reuniam, né, para aprender da lei de Deus. Ali eles oravam, né, e também tinha comunhão entre eles ali, a reunião entre eles. Meus irmãos, ele era um mestre, ele era um professor. Nós vemos assim que também o Sinédrio, irmãos, foi o responsável por matar Jesus. O Sinédrio era composto pelos fariseus e os saduceus. Os saduceus eram os sacerdotes, né? E eles que crucificaram Jesus, eles que arquitetaram aquele plano para prender Jesus e assim levá-lo Jesus até o imperador, e ali Jesus ser crucificado e ser morto. Eles que mataram Jesus. Eles que disseram assim, ó, solta Barrabás e crucifica Jesus. E ali Pilatos lava suas mãos assim, esse homem não tem culpa nenhuma. E foram eles que disseram assim, que o sangue deste homem caia sobre nós e nossos filhos, porque nós queremos que ele seja crucificado e Barrabás seja solto. Então, assim se cumpre a lei de Deus. Nós vemos assim, irmãos, que ele vai ter a noite com Jesus. Por que ele vai à noite? Porque como ele fazia parte daquele grupo político e religioso de grande influência, e todos observavam. Porque quem fazia parte desse grupo, irmãos, ele era muito influente no meio do povo, né? Ali ele era respeitado, ele sempre se assentava em melhores lugares. As pessoas queriam estar próximo deles. Todo mundo queria ser amigo dessas pessoas, porque eles eram influentes na sociedade. Então ele não querendo, né, que ninguém soubesse a qual ele estava falando com Jesus, porque os fariseus, os saduceus, aqueles que compunham o Sinédrio, não gostavam de Jesus. Eles odiavam a Jesus, ao ponto de eles matarem Jesus, né? Ao ponto de eles crucificarem a Jesus. Mas, irmãos, nós vemos assim que Mateus, ele fala assim que Jesus falou por parábolas e não deixou de falar em parábolas. Porque o Senhor Jesus, ele diz assim, ó, eu falo por parábolas, porque não era todas as pessoas que deveriam se converter naquele tempo. E ele diz assim, porque ouvindo eles não entendam, e vendo eles não vejam o que eu estou apresentando para eles. Mas em secreto Jesus, né, ali explicava as parábolas aos discípulos, aos apóstolos. Mas aqui nós vemos que este homem, os olhos dele são abertos, porque ele é um dos poucos líderes religiosos que se convertem a Jesus e que aceitam a fé em Jesus Cristo. Porque ele vê algo diferente em Jesus. Nós vemos, irmãos, que os fariseus, eles eram mestres da lei, e do meio dos fariseus tinham os escribas. Os escribas eram aqueles que copiavam os livros, os manuscritos. Então eles tinham um conhecimento muito grande nas escrituras. E eles tinham um conhecimento muito grande nas profecias, a qual falava de Jesus Cristo. E por que eles não reconheceram, não viram que era Jesus? Porque Jesus, falando em parábolas, a Bíblia fala assim que o Senhor cegou os olhos deles para que eles não vissem, para que eles não percebessem que era o Filho de Deus. Porque, irmãos, o plano de Deus era nos alcançar hoje, porque João diz assim, que o Senhor veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles a quanto reconhecem a Jesus como Filho de Deus e aceita Jesus como seu o único Senhor Salvador e reconhece que Ele é o Filho de Deus, ele agora se torna Filho de Deus também. Né? Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Mas nós vemos que este homem aqui, ele percebe que Jesus é o Messias. E ele, tendo o conhecimento das leis, né, das profecias do Antigo Testamento, ele percebe que Jesus é aquele que foi prediço, aquele qual os profetas, Isaías, né, Zacarias, ali falou sobre ele, a qual o Antigo Testamento falava deste homem, porque ele chega até ele e diz assim, e chama Jesus de mestre. Nós vemos que ele se humilha diante de Jesus, ele sendo mestre no meio do povo judeu, ele diz assim, Rabi, que significa mestre,
ele diz assim, ele reconhecendo Jesus como mestre, porque, irmãos, quando você chama uma pessoa de mestre, você está reconhecendo que aquela pessoa é superior a você. Porque o mestre, ele não chama o aluno de mestre, ou seja, o professor não vai chamar o aluno de professor, mas se o aluno chama o professor de professor. Essa é a lógica. O menor, ele se refere ao maior, né? E nós vemos que esse homem, ele chama Jesus de mestre, ele reconhece Jesus como superior a ele. Diz assim, eu sei que tu és mestre, vindo de Deus, porque ninguém faz as obras que o Senhor faz, se Deus não for com ele. Os olhos de Nicodemos, irmãos, ele é aberto e ele entende que Jesus é aquele que foi predito no Velho Testamento. E nós vemos assim, irmãos, que ele diz assim, ó, este foi ter de noite, e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus, sendo onisciente, em Salmos diz assim que Deus esquadrinha a nossa estrutura, o nosso ser. Deus, quando olha para nós, ele não nos vê de roupa, né? Ele enxerga a nossa alma dentro de nós. Ele vê lá dentro a necessidade. Todas as nossas falhas, nossos erros, nossos traumas, tudo é confrontado no momento, na primeira palavra que Jesus se referir a você, será confrontado. A tua necessidade, ela será exposta naquele momento, né? Nós vemos que o caso da mulher samaritana, Jesus se refere a ela. Jesus diz assim, ó, resumindo, irmãos, o Senhor fala assim, você tem 5 maridos, tivesse 5 maridos que você tem hoje, não é seu, e ela fala assim, o Senhor é profeta, mas Jesus está ali expondo, não a vida errada dela, mas está dizendo assim, você fez 5 tentativas, e está tentando de novo, e vai falhar, mas se você tentar comigo, o teu problema será resolvido para sempre. Porque aquela água que Jesus ofereceu para ela, diz assim, se você tomar dessa água, nunca mais terá sede. O Senhor Jesus estava apresentando que a vida dela agora seria mudada para sempre. E nunca mais o problema retornaria, né, o mesmo problema, ou seja, aquela vida desgraçada que ela estava vivendo. Ou seja, irmãos, o nosso erro, a necessidade nossa, os traumas, tudo, irmãos, a opressão que estivermos passando. Naquele momento, a primeira palavra de Jesus, direcionada para nós, vai nos confrontar. E será como que a nossa vida, irmãos, é como o nosso ser será aberto, o Senhor vai entender e vai ver tudo que existe dentro de nós, as falhas, os defeitos, a necessidade e o que precisamos. E aqui a necessidade desse homem agora, ela é aberta diante de nós. E nós vemos aqui que o Senhor fala assim, porque, irmãos, Nicodemos sendo um mestre, ele chega, aqui João faz um resumo, né? Está bem resumido, porque na verdade João não sabia realmente o que foi conversado lá dentro, mas ele faz um resumo, ele diz assim, e um diálogo, mas o diálogo realmente que Jesus teve, confrontou a necessidade deste homem. Porque ele chega diante de Jesus e eu acredito que ele deu uma aula de teologia para Jesus, ele sendo mestre. Diz assim, ó, o profeta Isaías falou de ti, né? Davi falou do Senhor nos Salmos. Nós vemos assim que Zacarias falou do Senhor. O Gênesis fala, o Antigo Testamento fala do Senhor. E está se cumprindo o que o Velho Testamento está dizendo. E ele vem e traz toda a informação a qual ele aprendeu desde criança no templo, ali no Sinédrio, né, na sinagoga. E Jesus, ele demonstra o seu conhecimento para Jesus. Mas isso, o nosso conhecimento, o que nós somos, irmãos, nós nunca vamos impressionar Deus. Nós nunca vamos conseguir impressionar Jesus Cristo. Jesus disse assim, ó, só vou te dizer uma coisa, necessário vos é nascer de novo. Todo o conhecimento que Nicodemos tinha,
não era o suficiente para ele alcançar o reino. Porque Jesus disse assim, ó: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Né? Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe? Na verdade, irmãos, Jesus não estava falando ali no aspecto físico, mas sim no espiritual. Porque como que um homem pode entrar no ventre da sua mãe de novo, né? Se tornar uma criança? Isso não existe, não tem como isso acontecer. Mas Jesus está dizendo aqui do novo nascimento, a qual a lei, irmãos, ela não salva. A lei ela não salva. A lei ela aponta o teu pecado. E ao mesmo tempo que ela aponta o teu pecado, ela também te oferece o caminho. Porque a lei, ela vai te dizer assim, ó: não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dará falso testemunho, você não pode mentir, não pode roubar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A lei, e se você fizer, a lei te fala assim: você é um pecador, o transgressor, transgrediu a lei. A lei ela faz isso. Mas a lei também, irmãos, ela já falava o que? O Velho Testamento já falava da esperança, que era quem? Jesus Cristo. Que Isaías diz assim no capítulo 6, né, do profeta, que o mundo que andava em trevas viu nascer uma luz. Que era quem? Era Jesus Cristo, que é a esperança, né, que viria agora. Porque todo aquele conhecimento da lei ali de Nicodemos não salvaria ele. Mas agora quem? A nova aliança, ou seja, o cumprimento do que tudo o Velho Testamento falava, agora sim traria esperança. Mas irmãos, para nós é fácil. A gente fala assim: poxa, Nicodemos não entendeu. Mas para nós é fácil, porque nós temos o Velho Testamento e o Novo. E nós podemos contemplar tudo isso. Mas Nicodemos não tinha. Ele não conhecia o Espírito Santo igual nós conhecemos. Ele não conhecia a graça igual nós conhecemos. Ele simplesmente conhecia a lei e as tradições. E Jesus vai dizer agora de coisas a qual ele nunca tinha ouvido antes. Ao ponto de ele dizer assim: como que eu vou entrar dentro do ventre da minha mãe? Quem sabe a mãe dele já era até morta, nem existia mais. Mas Jesus não estava dizendo isso. Ele estava dizendo assim, que ele deveria permitir que o Espírito Santo operasse uma transformação na vida dele. E todo aquele conhecimento ao qual ele apresenta a Jesus agora o Senhor ele vem trazer o cumprimento daquele conhecimento. O Senhor vem trazer o que? Que a transformação que existe na vida dele, né? Que iria acontecer na vida dele. Ele poderia agora sim entrar no reino. Porque o Senhor fala assim, ó, Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas irmãos, o interessante é que na vida deste homem aqui, a salvação, a Bíblia fala que o Senhor predestinou alguns. Esse é um predestinado, porque ele já, no dia que ele vai ter com Jesus, ali nós vemos que já é o cumprimento dessa salvação. Porque em algum determinado momento ele viu algum sermão de Jesus, ele viu os milagres de Jesus, e aquilo ali contristou o seu coração, produzindo arrependimento, né? E ele se interessou mais em Jesus. E nós vemos que lá no final dos evangelhos, Nicodemos e José de Arimateia é aqueles que preparam o sepultamento de Jesus. E ele esteve até o final do ministério de Jesus nessa terra. Então esse homem aqui, irmãos, ele foi salvo. Ele se entregou, ele se doou. Mas nós vemos aqui que o Senhor ele vem trazer agora esse conhecimento a este homem aqui, porque este homem já estava contristado e seu coração já estava ganho. E ele já estava do lado de cá. Ele não era aquele que iria crucificar Jesus. Ele não era aquele que iria pedir para que o sangue de Jesus fosse derramado sobre ele, não. Ele era aquele homem que já estava do lado de Jesus. E o Senhor vai falar assim, ó: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Mas eles ainda não conheciam o Espírito Santo, irmãos.
como nós conhecemos hoje. Para nós é mais fácil, porque nós, hoje, irmãos, através do exemplo lá do dia de Pentecostes, nós buscamos o batismo com o Espírito Santo, nós somos batizados, falamos em línguas, recebemos os dons espirituais. Mas este homem ainda não sabia, mas ele iria conhecer. Porque poucos dias depois, né, nós vemos que depois que Jesus é assunto ao céu, ele fica 40 dias ainda, dando as últimas instruções aos discípulos, aos apóstolos aqui nessa terra. E depois, irmãos, ali em Jerusalém, o cumprimento, a descida do Espírito Santo sobre eles. E todos são cheios do Espírito Santo. Todos recebem o Espírito Santo. Porque, irmãos, o Espírito Santo é o que vai produzir em nós a salvação. Eu já ministrei outra vez, já falei que ele é o que vai nos ajudar nesta caminhada. Ele que vai nos preparar para entrar no céu. Porque da maneira que nós somos, irmãos, nós não podemos. O sangue de Jesus, irmãos, ele nos purifica de todo pecado, nos torna apresentável diante de Deus. E é o Espírito Santo, irmãos, que nos prepara a entrar no céu. O Espírito Santo que vai, irmãos, produzir em nós a transformação. O Espírito Santo que iria produzir neste homem, Nicodemos, a transformação. A transformação, irmãos, não seria agora, nesse exato momento. Ou seja, nesse diálogo, ou seja, Jesus colocaria a mão sobre ele, ele receberia o Espírito Santo. Não, que Jesus não fez isso nenhuma vez. Quem fez isso foi os apóstolos. Em Atos, depois que eles recebem a virtude do Espírito Santo, que eles começam a evangelizar, diz que no momento que eles se reuniam nas casas, e na rua, onde estivesse, pregavam o evangelho, e eles impunham a mão sobre as pessoas recebiam o Espírito Santo, eram batizados, falavam em novas línguas. Então Nicodemos não recebeu esse Espírito agora, nesse momento, nesse diálogo com Jesus, não. Mas foi na caminhada o Espírito Santo. Quando nós permitimos que Jesus transforme as nossas vidas, entregamos a nossa vida a Cristo, né? Nós vemos assim que o Espírito Santo, ele vem em nós, ele nos enche. É ele que vai produzir em nós a transformação necessária para que possamos entrar no reino de Deus. Nicodemos, irmãos, ainda seria lapidado pelo Espírito Santo. Nicodemos ainda passaria por um processo de transformação pelo Espírito Santo. Isso não vem da noite para o dia, irmãos. Não, o processo ele é demorado, ele é doloroso. Aí entra lá também o exemplo do vaso, né? Não é nada mais, nada menos a transformação que o Espírito Santo vai produzir em nós. Ou seja, nós vemos, irmãos, quando somos confrontados, nós vemos que aquele homem lá, o jovem rico, o Senhor Jesus, irmãos, esquadrinhando aquele homem, quando ele olha para o homem, ele já vê a necessidade dele, que era o quê? O coração dele estava em tudo que ele tinha. O erro não era ele ser rico, porque Zaqueu também era rico. Ó. Tiago leu sobre Zaqueu aqui, ó. Zaqueu era um publicano muito rico. E ele diz assim: mestre, ó, eu vou vender tudo que eu tenho, vou dividir para os pobres, e se eu defraudei alguém, eu vou repartir 4 vezes mais. E Jesus falou assim: a salvação entrou nesta casa. Hoje a salvação entrou. Então ser rico, irmãos, não é um defeito e nenhum problema. Mas o problema é se o nosso coração está nas nossas riquezas, naquilo que nós temos. E quando Jesus ele se depara com aquele jovem, o jovem disse assim: mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus disse assim: ó, obedece os mandamentos. Ele disse assim: Senhor, eu obedeço os mandamentos desde quando sou criança. Mas na verdade ele não obedecia os mandamentos, não. Incompleto. Por um completo não, estava incompleto. Porque o maior mandamento é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas. E na verdade ele estava errando nesse mandamento. Porque quando Jesus então confronta esse mandamento e expõe a sua dificuldade em obedecer esse mandamento, o Senhor fala assim: então vende tudo que você tem e segue-me. Então demonstra que você obedece mesmo os mandamentos. E já o primeiro mandamento ele já vacila, ele não obedece. Por quê? Porque o coração dele estava nas suas riquezas. E ele estava amando mais o que ele tinha do que a Deus. Porque, irmãos, o pecado de idolatria não é adorar uma imagem. Porque a idolatria, eu já falei uma vez aqui, ele é um sentimento. Sabe quando você
compra um carro novo, você fica ali alisando aquele carro o dia todo. Ah, não, eu lavei o carro, vai estragar o carro e tudo é o carro. Você dorme pensando no carro, irmão, você está idolatrando aquilo ali. Porque é um sentimento. Não é nada mais, nada menos que um sentimento. E Deus, Ele não divide esse sentimento. Se você ama a Deus, Deus, Ele não divide esse sentimento com ninguém. Porque nada e ninguém está à altura de Deus. Porque Ele demonstrou esse amor, Ele vai falar para Nicodemos depois. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque ninguém tem maior amor do que esse, né? João fala lá no capítulo 17, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos, porque ninguém tem maior amor do que este. Ou seja, ninguém supera o amor de Deus. O amor de mãe, ele é comparado com o amor de Deus, né? Porque ele fala assim, ainda que uma mãe se esqueça de seu filho, todavia, Deus não se esquecerá de ti. O amor que chega mais perto do amor de Deus é o de mãe. Mas esse ainda pode falhar, né? Porque a Bíblia fala assim, que ainda que esse se esqueça, todavia, o Senhor não se esquecerá de nós. Então, se Ele nos ama, irmãos, e ninguém tem maior amor do que esse, por isso que Ele não divide esse sentimento com nada e com ninguém. Por isso que temos que amar a Deus. E o jovem rico, ele é confrontado com isso. Porque na verdade ele estava amando mais do que ele tinha, do que a Deus. E diz que ele se entristece. E ali ele baixa sua cabeça e vai embora. Porque, irmãos, o Espírito Santo iria produzir na vida de Nicodemos essa transformação, gradativamente. E o Espírito Santo, ele nos prepara, ele nos molda, de forma que vamos estar prontos para entrar no céu. Por isso que a salvação é pela graça. Porque por nós mesmos, irmãos, ninguém conseguirá entrar no céu. Por esforço, ninguém vai poder dizer assim, eu me esforcei, eu me dediquei e eu consegui. Ninguém, irmãos. Porque o próprio Cristo diz assim, que por mais que fizermos, por mais que nos esforçarmos, ainda quando chegarmos lá, o Senhor vai nos dizer, servo inútil e infiel, porque pudeste fazer mais e não fizeste. Porque, irmãos, às vezes nós achamos que estamos fazendo muito, mas na verdade nós não estamos fazendo nada. Porque e é o Espírito Santo que intercede por nós. Paulo diz assim, com gemidos inexprimíveis, ou seja, ele intercede por nós a Deus. Ele diz assim, Pai, ele é fraco, ele está tentando fazer certo e não está conseguindo. Porque o Espírito Santo que é o maior interessado, uma vez eu falei, ele é o maior interessado em nós. Por isso que Jesus disse assim, você pode blasfemar contra o Deus, contra o Filho, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, não tem perdão, porque se ele é o maior interessado em nos levar no céu, e você se volta contra ele, irmãos, você está sozinho, porque ninguém vai te ajudar. Eu não posso fazer nada por você, meu pai não pode fazer nada por mim, eu não posso fazer nada pelo Tiago, eu não consigo, irmãos, pegar ele no colo e levar ele para o céu, não. Quem nos leva é o Espírito Santo, ele que nos molda e nos prepara para o céu. Por isso que nós não podemos mencionar nenhuma palavra, irmãos, nem pensar nenhum mal sobre o Espírito Santo, porque é ele que é o maior interessado na nossa salvação e na nossa alma. E o Espírito Santo, irmãos, ele tem que ter liberdade para trabalhar. E o problema, irmãos, é que o Espírito Santo, ele faz que nem um oleiro, ele pega nós, irmãos. Porque ali, a olaria, ela significa o quê? O trabalhar de Deus, né? Ou seja, um ambiente espiritual. E quando Deus ele se refere a nós, irmãos, não é no âmbito físico, não é fisicamente. Ele não está falando em trabalho, em carro, em dinheiro, não. Ele está falando na parte espiritual. A Bíblia ela é totalmente espiritual. Lógico que somos pessoas físicas, porque o espiritual, irmãos, ele é mais importante do que o físico. Ou mais não, ele é importante e o físico não. Porque se dedicarmos no espiritual, irmãos, o físico é abençoado. Por isso que Jesus disse assim,
Não andeis ansiosos com o dia de amanhã, com o que hás de vestir, de comer, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. O problema é que nós invertemos. Nós se preocupamos com o físico, com o material, e esquecemos o espiritual. O físico não acrescenta nada no espiritual, infelizmente. Mas o espiritual acrescenta no físico. Então, o problema é que nós não entendemos isso. Nós queremos trabalhar muito com as nossas mãos. E esquecemos que quando Augusto de Nonin, ele escreveu assim, ó: quando o homem trabalha, ele simplesmente trabalha. Agora, quando o homem ora, Deus trabalha. Quando nós nos preocupamos com o espiritual, irmãos, o material ele é abençoado. Deus vai preparar tudo o que é necessário para nós. E o Espírito Santo, irmãos, quando ele trabalha na nossa vida, ele vai nos confrontar, ele vai pedir aquilo que nós não queremos. Porque foi o que aconteceu com o jovem rico. Ele disse assim: Deus, pede tudo, menos. Ele vai pedir o menos, vai falar assim: eu quero menos. Porque ele não vai dividir esse sentimento com nada e com ninguém. Então, irmãos, nós temos que nos entregar todo. E é como a olaria. O Senhor falou assim para o profeta, falou assim: eu posso refazer o vaso ou não? Eis que o vaso está nas minhas mãos e eu faço o que eu quero dele, da maneira que eu quero. E ele pega ali o oleiro, ele pega aquele vaso e ele começa a amassar. O vaso, ele simboliza nós, irmãos, simboliza a nossa vida. E o vaso, irmãos, nós estamos, irmãos, no processo de fabricação, que o próprio Deus, o Espírito Santo, está nos moldando. E ele vai nos apertando. Diz que ele vai lá no barranco, ele pega aquela pelota de barro e ele taca na mesa. E quando o barro bate, irmão, você sente, porque o Espírito Santo, ele está trabalhando na sua vida. Ele vai confrontar tudo que está errado. Ele vai colocar no lugar tudo que está fora. E quando o barro começa a ser amassado, que o Espírito Santo começa a trabalhar, você vai sentir o tranco, você vai sentir, porque, irmãos, não tem como não sentir. E muitas das vezes, irmãos, a pessoa vai querer morrer, porque o processo é muito doloroso. Mas não vai dar tempo para a gente falar. Uma outra ocasião a gente fala sobre isso, irmãos. Só temos que permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, né? Como o nordestino fala, nós temos que nos entregar todinho para o Senhor, para que Ele produza na nossa vida essa salvação, a qual o Senhor falou bem assim. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo assim para Nicodemos: do jeito que você está, todo esse conhecimento que você tem não é suficiente, mas o Espírito Santo, né, produzirá na tua vida aquilo que é necessário para você entrar no meu reino, para você entrar no meu reino. Porque, irmãos, Nicodemos foi alcançado por Jesus Cristo, foi alcançado, e esse Espírito Santo, né, quando Jesus fala assim, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Jesus fala assim, não te maravilhes, ou seja, ele apresentou para Jesus todo o conhecimento. O Senhor achando que ele iria impressionar Jesus. E o mestre dos mestres estava ali diante dele. Ele disse assim, é necessário que você nasça de novo. Mas ele não estava entendendo aquilo ali. Ele disse assim, mas como isso? Jesus falou assim, eu te falei de coisas terrenas e você não entendeu, e tu és mestre em Israel. Mas na verdade, irmãos, ele iria entender aquilo que o Espírito Santo iria produzir na sua vida. Então, irmãos, nós temos que permitir que o Espírito Santo faça isso em nós. Não podemos endurecer, e sim nos entregar, para que venhamos ser assim transformados, lapidados, e que de nós venha ser extraído, né, o melhor. E quem faz isso? É só o Espírito Santo que vai extrair. Nós somos como uma pedra bruta. Nós somos comparados com isso. Olhando, ninguém vê nada. Fala, poxa, é uma pedra. Mas o artista plástico, ele olha um pedaço de madeira, uma pedra, ele já vê. Dá para fazer uma estátua, dá para fazer uma tábua de cortar carne, dá para fazer uma mesa, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. O artista, ele já sabe. E o Espírito Santo é especialista
em olhar para nós e ver o que nós podemos ser, né? Ainda que as pessoas, né, sem visão espiritual não possam ver, mas o Espírito Santo é aquele que vê um grande potencial em nós, né? Vamos orar, irmãos, colocar de pé? Senhor meu Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor nos ensinou nesta noite. Que o Senhor continue derramando da Tua graça, Senhor, do Teu Espírito, e assim, ó Deus, produzindo em nós tudo aquilo que é necessário, ó Deus, para entrarmos no Teu reino. Assim como o Senhor produziu na vida de Nicodemos, ó Deus, essa transformação, esse nascimento, ó Deus, do alto, do céu, que só assim, ó Deus, podemos entrar no Teu reino, ó Deus. Faz assim na nossa vida, na vida de cada um da Tua igreja, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus. Amém, Jesus.